Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 391. Amanhã, tragam todos os moradores de Quincy à nossa base para o registro. Mas Atsuki Aozaki lançou um olhar para Soken Ishida e falou casualmente. A partir de agora, todos os Quincy do nascimento, casamento e parto até a morte, devem ser registrados em nosso cadastro. Ele fez uma pausa e depois continuou. Para evitar problemas desnecessários, designarei 2 pessoas para ajudá-lo a administrar o Quincy no mundo dos vivos. Nesse momento, Soken Ishida franziu ligeiramente a testa. Ele compreendeu que era um passo necessário, mas uma inquietação ainda persistia em seu coração. Após um momento de hesitação, ele se pronunciou. Aozaki-sama não tem objeção em ter apoio na gestão dos Quincy, mas ter Shinigami e Quincy lado a lado, e se algo acontecer? Você realmente acha que está em posição de deixar algo acontecer? Mas Atsuki deu uma risadinha repentina, com um tom de zombaria divertida. Soken Ishida balançou a cabeça rapidamente. Claro que não. Ele tinha plena consciência da disparidade de forças entre os dois lados. Provocar um conflito era a última coisa que lhe passava pela cabeça. Mesmo assim, sua preocupação persistia. Mas acidentes podem acontecer com qualquer um, não é? Sua preocupação era real. Ainda havia jovens no clã, cheios de orgulho e energia impulsiva. E se algum dia eles voltassem a se sentir ousados? E se fizessem uma jogada precipitada? Os acidentes não eram uma questão de probabilidade, mas sim de inevitabilidade. Relaxa. Eles também são de Quincy. Mas Atsuki respondeu com uma risada leve. E eu lhes dei plena autoridade para agir primeiro e relatar depois, então é melhor vocês garantirem que nenhum acidente aconteça. Isso fez com que as sobrancelhas de Soken se franzissem. Seus lábios se moveram como se fosse falar, mas no fim, ele não disse nada. Ele encarou Masatsuki fixamente, sem saber se devia ficar mais surpreso por os Shinigami terem Quincy trabalhando para eles, ou por Masatsuki ter tamanha confiança em apenas 2 deles. A própria família Ishida possuía 3 Quincy no 3º nível de poder espiritual, nenhum deles fraco sob qualquer padrão. Será que 2 Quincy sozinhos conseguiriam lidar com todas as possíveis ameaças que pudessem surgir? Parecia absurdo. Nesse instante, Masatsuki falou novamente, quebrando o silêncio. Bom, isso cobre o que o velho quer. Agora é a minha vez. Ele abriu as mãos e colocou uma delas delicadamente sobre a cabeça da garota de cabelos ruivos. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para ela, sem saber o que Masatsuki estava prestes a fazer. Quero um Quincy de sangue puro como garantia. Essa garota serve. A sala explodiu em alvoroço. Os Ishida Quincy ficaram visivelmente abalados. Não houve noivado oficial, mas todos reconheciam essa garota de sangue puro como amiga de infância do jovem mestre. Alguém que se esperava que se casasse com um membro da família Ishida e desse continuidade à linhagem. Só que instintivamente se moveu para questioná-lo, para objetar. Mas assim que abriu a boca, uma voz jovem o interrompeu. Era uma voz cheia de determinação, como se quem falava já tivesse aceitado a morte. Por que ela? Se vocês precisam de uma Quincy de verdade, então me levem. Não precisa ser a Masaki. Eu sou a futura chefe da família Ishida. Eu tomo o lugar dela. Ryuken Ishida gritou desesperadamente. Mas antes que Soken pudesse responder, os membros da família Ishida correram para impedi-lo. Ele era o único herdeiro da família Ishida, o único Quincy de sangue puro de sua geração. Perdê-lo seria devastador para o clã. Para eles, uma esposa sempre poderia ser substituída. Mas se a linhagem Ishida fosse cortada, estaria perdida para sempre. Tique. Pirralho arrogante, você não merece nem ser considerado. Mas Atsuki balançou a cabeça levemente, com um tom carregado de desprezo e ridículo. Essa garota é muito bonita, e parece que temos uma conexão real. O olhar de Masatsuki Aozaki pousou em Masaki. Ao ouvir isso, Ryuken Ishida franziu a testa. Uma ligação. Será que já se tinham conhecido antes? Além disso, a julgar pela expressão de Masaki, ela não parecia minimamente assustada com o poderoso e intimidador Shinigami à sua frente. Pelo contrário, ela parecia confiar e depender completamente de Masatsuki Aozaki, sem qualquer indício de medo de que ele pudesse lhe fazer mal. Não pensei que você se lembraria de mim. Masaki falou com um toque de surpresa. Claro que sim. Quando se trata de garotas bonitas, minha memória fica excepcionalmente aguçada. Masatsuki Aozaki sorriu e acenou casualmente. Mas Masaki, aquele garoto acabou de chamá-la de Masaki? Por que isso me soa tão familiar? Qual é o seu nome? Perguntou Masatsuki um pouco confuso. Masaki Kurosaki. Masaki Kurosaki. Masaki Kurosaki. Masatsuki repetia um nome baixinho, sentindo um arrepio percorrer sua cabeça. Então, de repente, bateu palmas. Masaki Kurosaki. Essa não é a mãe do Ishigo Kurosaki? Ishigo Kurosaki, o escolhido deste mundo, a chave para derrotar Ivasha no futuro. Masatsuki Aozaki suspirou frustrado. Kurosaki Masaki, hein, que pena. Talvez eu deva simplesmente esquecer. Sua reação dramática assustou Masaki, que estava parado bem na frente dele. Mas quando ela viu a expressão de impotência no rosto dele, uma onda de decepção a invadiu. Será que sou mesmo tão antipático assim? Entretanto, os Quincy da família Ishida estavam todos visivelmente radiantes de alegria. Afinal, encontrar uma Quincy de sangue puro não era tarefa fácil. Se conseguissem manter Masaki Kurosaki, não precisariam investir tempo e esforço na busca por outra candidata de sangue puro. Mas Atsuki olhou em volta para a multidão em êxtase e depois para Masaki, que estava ligeiramente cabisbaixo. Sua testa se franziu. Claro, na trama original, Ishigo Kurosaki era o salvador que derrotaria Ivasha. Mas como um forasteiro, Masatsuki já havia mudado este mundo de tantas maneiras. Não havia necessidade de que tudo seguisse o roteiro à risca. Além disso, o que tornava Ishigo tão especial era justamente o fato de ele ser um híbrido, certo? E Shinshiba era um Shinigami.
E daí? Mas Atsuki não era? Ele foi escolhido pelo Rei das Almas para salvar o mundo. Se eles tivessem um filho juntos, esqueça os híbridos. Elas podem dar origem à forma de vida definitiva. Nascido desperto, com sonhos de alcançar as estrelas e governar o universo sombrio. E então, por alguma razão misteriosa, seus corpos se autodestruiriam, espalhando seu material genético pelo cosmos, tornando-se a mão sombria que controla os fios do caos galáctico. Bem, estou me desviando do assunto. A questão é que Masatsuki não acreditava nem por um segundo que seu filho seria inferior ao de Ishinshiba. Se eles realmente tivessem criado a forma de vida definitiva, ele nem precisaria mais se preocupar com Ivasha. Com o sonho de um futuro brilhante para seu filho, Masatsuki Ozaki ajoelhou-se sem hesitar. Ele ajoelhou-se diante de Masaki Kurosaki, com a expressão solene de um homem que pede alguém em casamento, e declarou com seriedade: Masaki, por favor, tenha um filho comigo. Não era a primeira vez que Masatsuki dizia essas palavras a alguém, nem a primeira vez que as dizia a várias pessoas. Mas o que ele realmente queria era todo mundo, inclusive suas esposas. Desta vez, porém, ele foi verdadeiramente sincero. O grito de choque da garota ecoou pelas montanhas, tão alto que fez o céu estilhaçar. Capítulo 392. O pedido de Masatsuki Ozaki para ter um filho acabou sendo negado, sendo rejeitado com a justificativa de que Masaki é muito jovem. Ainda assim, Masaki Kurosaki, embora bondosa, claramente sabia distinguir o certo do errado, e isso só reforçou sua crença de que o Shinigami que havia se contido era uma boa pessoa. Isso, pelo menos, foi uma boa notícia para Masatsuki Ozaki. Em seguida, Masatsuki não perdeu tempo e convocou Bambieta e Candice para o mundo dos vivos, instruindo-as a cooperar com Soken Ishida no gerenciamento dos Quincy. Naturalmente, alguns membros da comunidade Quincy não reagiram bem. Eram indivíduos orgulhosos, não do tipo que obedecia a ordens facilmente. Eles não tinham ideia de quem ou do que estavam enfrentando. Mas Bambieta e Candice não eram do tipo que se devia brincar com elas. Eles nunca foram exatamente boas pessoas. A única razão pela qual se controlaram foi porque estavam sempre perto de Masatsuki, por escolha própria ou por necessidade. Agora que tinham a oportunidade de se soltar, certamente não iriam se conter. E assim, desenrolou-se uma verdadeira demonstração de força. Alguns foram reduzidos a nada. Outros se alinharam rapidamente. Não que isso importasse mais. Lidar com os Quincy era de fato a principal prioridade da Sociedade das Almas naquele momento. Mas os Quincy no mundo dos vivos não possuíam nem o script nem o novo Volstandig do Vandenreich. E com apenas alguns Quincy autênticos restantes, eles praticamente não representavam ameaça ao Gotei 13. A verdadeira tarefa urgente agora era eliminar Ivasha e destruir o Vandenreich. Enquanto Ivasha vivesse, o Vandenreich permaneceria, e o medo continuaria a lançar sua sombra sobre os 3 reinos. Para esse fim, Yamamoto convocou outra reunião de capitães. Com um clarão ofuscante, o gigantesco Senkaimon foi ativado. Voxash! Uma chuva torrencial caiu do céu, conectando o céu e a terra num instante. Há poucos instantes, o céu estava limpo, mas no momento em que cruzaram aquela fronteira, densas nuvens de tempestade mergulharam o mundo na escuridão. Mas Atsuki Ozaki deu um passo à frente, deixando-se encharcar pela chuva em silêncio. Ele respirou fundo e suspirou. A Sociedade das Almas é realmente mais confortável. A densidade de Reishi no mundo dos vivos é muito baixa. Kenpachi Zaraki estava por perto, rindo de coração. Ha 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 ha. É isso aí, chefe. Ao ver seu tenente ecoar seus sentimentos com tanta alegria, Masatsuki não pôde deixar de se sentir um pouco sentimental. Há poucas décadas, ele não passava de um Ronin errante que só sabia lutar. Agora, ele estava começando a se parecer cada vez mais com uma pessoa normal. Mas assim que ele se perdeu nesse pensamento, Zaraki gritou de repente. Esse tempo está perfeito para uma luta, chefe. Vamos para 1 contra 1. Certo, esqueça o que eu acabei de dizer. Masatsuki balançou a cabeça com um suspiro. Qualquer sentimento que ele tivesse acabado de sentir desapareceu instantaneamente. Esse cara não tinha mudado nada, continuava obcecado por lutas, sem o menor traço de sensibilidade. Tempo assim. Não deveria estar em casa, sentado na varanda, preparando um chá quente, beliscando alguns petiscos. Apreciando a chuva em silêncio e talvez provocando seu gato de estimação? É isso que significa saborear a vida. Passar o dia inteiro pensando em batalhas? Absolutamente entediante. E com a técnica desajeitada de Kenpachi Zaraki, como ele poderia se divertir lutando contra ele? Masatsuki estava de pé com as mãos atrás das costas, olhando para o céu enquanto a chuva escorria pelo seu rosto. Através das nuvens, ele olhou para os céus, uma profunda solidão crescendo em seu peito. Uma solidão que vinha da certeza de que ele poderia dominar o mundo, imparável e incomparável. Zaraki, no entanto, não pareceu se incomodar com a atitude desdenhosa de Masatsuki. Ele apenas coçou a cabeça, imperturbável. Ele tinha plena consciência de que não tinha a menor chance contra ele naquele momento. Mesmo assim, estar perto de alguém tão poderoso quanto Masatsuki tornava quase impossível suprimir o impulso de desembainhar sua espada. Se ao menos ele já tivesse dominado o Bankai. Talvez então ele conseguisse se manter firme, e talvez, só talvez, ele levasse a luta a sério. Droga, aquele velho foi longe demais. Acabei de derrotar os Quincy e quase consegui domar uma linda jovem. Com uma conquista dessas, eu deveria receber uma recompensa adequada, talvez até umas férias prolongadas. Mas em vez disso, sou arrastado para outra reunião. Que desumanidade. Masatsuki Ozaki sacudiu os cabelos resmungando de frustração. Kenpachi Zaraki piscou surpreso, apenas para sentir a mão de Masatsuki pousar repentinamente em seu ombro. Espere. Será que o chefe estava planejando iniciar uma rebelião e levá-lo junto? Não pareceu tão ruim assim. Claro, a espada do velho era um problema sério. Ambos poderiam acabar mortos, mas morrer em batalha contra o Shinigami mais forte? Seria uma morte terrível.
Com esse pensamento, Kenpachi não conseguiu conter um sorriso feroz. Justo quando se preparava para seguir Masatsuki para o que certamente seria uma confusão gloriosa, ele percebeu que o olhar de Masatsuki estava fixo à frente. No instante seguinte, Kenpachi virou a cabeça. Para sua surpresa, uma figura apareceu diante deles, ninguém havia percebido quando. Os sinos presos em seu cabelo não emitiram nenhum som. Isso significava que esse recém-chegado era ou mais fraco do que um membro padrão do esquadrão, ou sua ocultação de Reiatsu era de nível mestre. Considerando a forma silenciosa como se aproximaram, claramente não era a primeira opção. Qualquer pessoa tão boa em esconder seu Reiatsu certamente estava tramando algo suspeito. Sob o céu escuro, um homem bonito permanecia imóvel e sereno. Ele vestia um shirakushu preto, sobreposto a um auri branco. Sua pele era levemente bronzeada e ele tinha um corte de cabelo branco impecável, um olhar perspicaz, eficiente e confiante. O jovem esboçou um leve sorriso para eles, mais especificamente, sorriu para Masatsuki Aozaki. Apesar de sua postura relaxada e aparência afável, ninguém se sentia à vontade. Em vez disso, todos ficaram tensos involuntariamente. Uma onda de intenção assassina, indescritível, sufocante, varreu o ar, preenchendo cada centímetro do espaço. Foi muito mais aterrador do que até mesmo os maníacos sedentos de sangue da 11ª Divisão. Masatsuki endireitou-se lentamente. Embora não tivesse dado um passo sequer, já estava de pé, em posição protetora, à frente dos outros. Seu olhar se fixou no homem à sua frente, e uma expressão estranha cruzou seu rosto. Quem diabos era esse cosplayer? Usar um uniforme de capitão sem permissão foi um crime gravíssimo. Mesmo assim, a pele escura do cara lembrava um pouco a da Yoruichi. Mesma tonalidade e tudo mais. Espere um segundo. Pele escura, bronzeado natural, absurdamente bonito, cabelo chamativo. Com certeza já o vi antes. Ah, certo. Na época em que eu frequentava a propriedade Shien. Acho que era ele que estava empalhado na parede ou algo assim. Mas eu tenho uma memória péssima. Poderia se apresentar? Eu começo. Sou Masatsuki Aozaki, marido de Yoruichi Shien, ex-chefe do clã Shien e capitão da 4ª Divisão. E você é? Enquanto Masatsuki falava, o homem de cabelos brancos estreitou os olhos. Então é você mesmo, seu maldito punk. Ele soltou um suspiro profundo, o rosto se contorcendo naquele tipo de olhar feroz que só um sogro poderia fazer ao encarar seu futuro genro. Embora Masatsuki pudesse jurar pela própria vida que não tinha absolutamente nada a ver com a filha daquele homem. Eu sou Shika Shien, capitã fundadora da 2ª Divisão e chefe do clã Shien há 1000 anos. E você, Masatsuki Aozaki? Ouvi dizer que alguém anda intimidando homens e mulheres e causando caos na nossa casa Shien. Esse alguém, era você, não era? Capítulo 393. Como era de se esperar, qualquer um que conseguisse conviver com aquele velho gaga nunca seria uma pessoa decente. Masatsuki Aozaki finalmente identificou o rosto. Não era este o encantador ancestral de Yoruichi? Dito isso, que fique claro, ele realmente não fez nada como intimidar homens e dominar mulheres. A pior coisa que ele já fez ao clã Shien foi provavelmente implicar com o líder deles, Yushiro, toda vez que se encontravam, intimidando-o até que ele chorasse. Claro, aquilo era apenas uma brincadeira amigável entre antigos colegas de classe. Masatsuki não tinha interesse em homens. Mesmo que Yushiro fosse um pouco mais bonito que a média, tipo uma versão mais fofa e menos heroica de Yoruichi, ele não despertaria o menor interesse em seu coração. Por outro lado, pensando bem, ele realmente intimidava o Yushiro e sequestrou a Yoruichi. Então, tecnicamente, ele tinha arriscado da lista tanto intimidar um homem quanto dominar uma mulher. Parece que ele fez jus à acusação, não é? Mas ei, ele era o aprendiz do capitão comandante, o único e verdadeiro encrenqueiro de elite em toda Seireitei. Não era apenas algo normal para ele intimidar homens e mulheres? Pensando nisso, Masatsuki assentiu para si mesmo sem qualquer culpa e até esboçou um sorrisinho presunçoso. Ah, agora entendi. Você está aqui para defendê-los, não é? Deixe-me dizer-lhe, meu mestre é o capitão comandante do Gotei 13. Tudo isso? Foi ele quem me mandou fazer. Então, se você tem algum problema, fale com ele. Seu pirralho. Sem vergonha nenhuma. Você e seu mestre são farinha do mesmo saco. Shika Shien rangeu os dentes de fúria, o rosto contorcendo-se como se estivesse revivendo memórias muito desagradáveis. Eca, aquele velho safado é mesmo um velho tarado. Já faz tempo que quero dizer isso. Masatsuki Aozaki ergueu uma sobrancelha e entrou na conversa sem o menor remorso, falando mal de seu mestre com naturalidade. Sinceramente, não era só pelas costas dele, ele dizia as mesmas coisas na cara dele também. Mas o motivo pelo qual ele não começou uma briga imediatamente e em vez disso estava conversando com Shika Shien, era porque ele estava pensando. Shika Shien, o capitão original da 2ª Divisão de 1000 anos atrás. Ele fora um dos capitães fundadores que tombaram na guerra contra os Quincy. Sua cerimônia cônsul ocorreu há mais de 900 anos. Seguindo toda a lógica, o homem deveria estar no inferno como um togabito, ou reduzido a nada além de pó a esta altura. Togabito, as almas condenadas do inferno. Aqueles que são enviados para lá após a morte são acorrentados e punidos pela eternidade. Aqueles que não conseguem suportar o tormento, cujos espíritos sucumbem à pressão, acabam se desfazendo em areia. Sem dúvida, tormento sem fim não era a ideia de diversão de Masatsuki. Ele prefere aproveitar a vida a sofrer no inferno. E no entanto, lá estava ele, encarando uma Shika Shien completamente morta-viva e intacta, que definitivamente deveria estar no inferno. Masatsuki instintivamente olhou para o céu, como se pudesse enxergar através das nuvens e ver aquele palácio imponente pairando acima. Não me diga que o inferno descobriu que eu estava conspirando com o rei das almas. Aquele velho inútil não consegue nem manter o próprio território em ordem. Masatsuki murmurou algo para si mesmo. Nem pensar que isso é culpa minha.
Mas se você está tentando sobreviver neste mundo caótico, que outra escolha você tem a não ser cooperar? Além disso, o inferno era muito árido para ele, não era nada a sua vibe. Seus pensamentos estavam a mil. Agora o inferno tinha batido a porta e até enviado um capitão original do Gotei 13 para confrontá-lo. Seriam eles amigos ou inimigos? Difícil dizer, mas não precisa entrar em pânico. Não é como se ele não tivesse apoio. Este também era o território dele e do Rei da Alma. E o que era Shika Xien, afinal? Apenas mais um Shinigami morto. Pelo menos por enquanto, ele não representava nenhuma ameaça real. Mas Atsuki continuava a se tranquilizar, suspirando profundamente enquanto olhava para Shika Xien à sua frente. Então, casualmente abriu a mão, e uma Zanpakuto materializou-se do nada. Amenominaka. Esse era o nome que Masatsuki Aozaki havia dado a essa lâmina. Ele já a havia empunhado uma vez antes, na grande batalha entre o Gotei 13 e o Vandenreiche. Masatsuki balançou suavemente a antiga tachi em sua mão. Num instante, o chão se abriu como se tivesse sido dilacerado, e um após o outro, vazios escuros semelhantes à garganta se abriram por todo o campo de batalha. Shika Xien franziu a testa enquanto observava os membros da 11ª Divisão caírem nos buracos negros giratórios. Contudo, em sua percepção, o Reiatsu deles não havia desaparecido, simplesmente reaparecera em algum lugar distante. Com um toque de surpresa, Shika perguntou, habilidade espacial? Mas assim que terminou de falar, soltou um grunhido abafado. Seu rosto se contorceu em agonia. Sob o olhar atento de Masatsuki Aozaki e Kenpachi Zaraki, correntes negras irromperam do corpo de Shika Xien, prendendo-o firmemente no lugar. Os dois homens olharam para cima ao mesmo tempo. Atrás de Shika surgiu um portão enorme. De cada lado, agarravam-se formas esqueléticas colossais e de dentro da porta, uma escuridão sem fim jorrava como uma inundação. Em pouco tempo, os portões se abriram lentamente, revelando a figura imponente de um gigante. Com pelo menos 50 metros de altura, corpo roxo escuro e rosto semelhante a uma caveira, era inconfundível. Mas Atsuki reconheceu imediatamente. O guardião do inferno, a personificação das leis do inferno, a vontade do inferno. De repente, a vontade do inferno estendeu a mão e agarrou as correntes que prendiam Shika Xien. Com um puxão poderoso, arrastou-o para frente, agarrou-o com sua mão enorme e então começou a desaparecer. Sua forma enorme se desfez, desintegrando-se em inúmeras partículas de reishi que se acumularam e se dispersaram no ar. Mas o estranho é que Shika Xien não desapareceu junto com ele. Em vez disso, ele se deixou cair no chão, levantando lentamente a cabeça. Seus olhos castanhos agora brilhavam com um inquietante tom dourado. Em certo momento, metade de uma máscara esquelética apareceu em seu rosto. Seu formato lembrava a máscara de um Hollow. Metade do seu corpo estava agora revestida por uma armadura semelhante a ossos. Mas, através dos sentidos espirituais de Masatsuki, não havia nenhum vestígio de Reiatsu Hollow na máscara ou na armadura. Ainda assim, a aura que emanava era profundamente familiar. Como o Shinigami que havia purificado inúmeras almas condenadas, Masatsuki sabia exatamente o que era aquilo. O mesmo poder dos portões do inferno. Sentindo-se mais tranquilo, Masatsuki relaxou o punho cerrado e falou com leveza. Só isso? Você vai precisar de mais do que isso. Shika Xien apoiou sua longa espada no ombro, com o corpo curvado em uma postura relaxada. Então ele bateu o pé no chão, desaparecendo num instante, reaparecendo bem na frente de Masatsuki e desferindo um soco sem hesitar. A Zanpakuto de Masatsuki desapareceu no instante anterior ao impacto. Ele ergueu uma das mãos para bloquear. Bum! Com uma explosão estrondosa, Masatsuki absorveu o golpe sem esforço, com uma expressão impassível. Então, com um súbito ímpeto de força, ele ergueu Shika no ar e o atirou contra o chão com um estrondo alto. Ele se virou para Kenpachi Zaraki e deu uma risadinha. Você não queria briga? Esse cara não é ruim. Ele é todo seu. Os olhos de Kenpachi brilharam imediatamente. Rindo descontroladamente, ele avançou, extremamente entusiasmado. Ele estava secretamente encantado. Era por isso que seguir o chefe era a melhor opção. Quando coisas boas aconteciam, ele era sempre o primeiro a ser lembrado. Mas Atsuki Aozaki estava prestes a encontrar um lugar para apreciar o espetáculo quando, de repente, pressentiu algo e se virou por instinto. Em meio à cortina de chuva torrencial, várias figuras surgiram, correndo em direção a eles ao som de trovões. Mas Atsuki suspirou. Sério? Não posso simplesmente relaxar e curtir o show de uma vez por todas? Capítulo 394. Ela era uma garota pequena com duas tranças roxas e um tapa-olho preto cobrindo o olho esquerdo. Adorável, mas claramente perigosa. Ao lado dela estava outra Shinigami com longas tranças, usando óculos e empunhando uma naginata de cabo longo. Embora de baixa estatura, suas curvas eram suficientes para deixar até Sui Feng com inveja. Ambos estavam vestidos com armaduras radiantes, meio esqueléticas que brilhavam com um tom dourado enquanto avançavam diretamente em sua direção. Enquanto Masatsuki Aozaki os observava se aproximarem, memórias vagas ressurgiram em sua mente. Combinadas com o encontro anterior com Shika Xien, ele os reconheceu instantaneamente. Eles eram o capitão da primeira geração da 6ª Divisão Furofushi Saito e o capitão da primeira geração da 8ª Divisão Batsun Saikatori. Sem expressão, as duas mulheres cercaram Masatsuki como cascas vazias, cadáveres ambulantes movidos pelo instinto em vez do pensamento. Masatsuki manteve um leve sorriso casual enquanto erguia lentamente a mão, embora com certa relutância. Da ponta de seus dedos, uma luz preta e branca começou a cintilar. Brilhava com o esplendor de tirar o fôlego, como poeira estelar espalhada pelo céu noturno, atraindo o olhar e prendendo. A esfera luminosa em preto e branco na ponta de seus dedos era fascinante, como uma elegante pintura à tinta que ganhava vida. Sem se darem conta, as duas capitãs foram envolvidas pelo momento, completamente fascinadas pelo espetáculo. Mas, enquanto contemplavam a cena, uma onda opressiva de Reiatsu irrompeu silenciosamente, trazendo-os de volta à realidade num instante.
A pressão era avassaladora, muito além de tudo que haviam previsto. Mesmo sendo combatentes da classe capitão, eles a sentiam oprimindo-os. Agora eles entendiam. Por trás daquela bela exibição, havia uma força terrível e mortal. A esfera brilhante irradiava como uma joia reluzente, congelando todos os pensamentos. Então, o Reiatsu condensado explodiu para cima, formando uma coluna de luz. Fragor! O ar estalou com uma explosão ensurdecedora. Um feixe de força pura cruzou o campo de batalha a uma velocidade superior a que os olhos podiam acompanhar, atravessando centenas de metros num piscar de olhos. O raio atravessou suas armaduras, rasgou a carne e espalhou pedaços sangrentos pelas colunas de pedra que cercavam o Senkaemon. Mas a batalha ainda não havia terminado. Esse pensamento passou pela mente de Masatsuki. Ele sentiu o Reiatsu deles desaparecer por um instante, para depois reaparecer, ainda se aproximando, embora muito mais fraco do que antes. E isso não foi tudo. Atrás dele, ele notou um velho careca com uma expressão sinistra se aproximando silenciosamente. O capitão da primeira geração da 13ª Divisão, Saizo Sakaone. Assim que chegou ao alcance, não hesitou, brandiu sua Zanpakuto sem hesitar. Movimento da forma de luz. O corpo de Masatsuki se dissolveu instantaneamente em partículas de luz, reaparecendo no alto do céu. Suspenso lá em cima, ele olhou calmamente para o velho. Naquele instante, Saizo Sakaone ergueu sua Zanpakuto mais uma vez. Pull! Uma tachi forjada em Rishi se formou em um instante, cortando para baixo com imensa força e partindo Saizou e sua lâmina ao meio. Sangue escaldante espirrou no ar, mirando diretamente em Masatsuki. Com um movimento rápido da mão, uma forte rajada de vento surgiu, dispersando o sangue antes que uma única gota pudesse tocá-lo. Sua expressão permaneceu indiferente enquanto ele segurava a ponta decepada da espada de Sakaone. Então, com um giro rápido, Masatsuki se virou e arremessou a lâmina quebrada como uma lança. Voxash! Cortou o ar como um meteoro, atravessando em cheio a armadura esquelética da garota de cabelos com duas tranças, impiedosa e precisa. Ela soltou um grito agudo quando a lâmina perfurou, arremessando-a pelo ar como uma fruta cristalizada espetada. Ela se chocou contra um dos pilares de pedra do Senkaemon e ficou presa ali, imóvel, enquanto destroços explodiam em todas as direções. No entanto, ninguém se importava mais com o destino da mulher morta. Batsun Saikatori, vestida com uma armadura dourada quebrada, lançou um ataque lateral repentino. Sua Naginata desferiu um golpe com um Reiatsu tremendo, carregando o poder para partir montanhas e cortar rios. Momentos atrás, eles estavam a mais de 100 metros de distância um do outro, mas para guerreiros do nível deles, isso não passava de um piscar de olhos. Naquele instante, a lacuna foi fechada. Rápido! Masatsuki Aozaki observou Batsun Saikatori parar e erguer sua Naginata de cabo longo para atacar. Sem hesitar, Masatsuki avançou e ergueu a mão direita bem alto no ar. No instante seguinte, seu corpo desapareceu por completo. Movimento da forma de luz. Em menos tempo do que um piscar de olhos, Masatsuki reapareceu a meio metro de distância, bem atrás de Batsun Saikatori. Com um leve movimento da palma da mão, o sangue espirrou instantaneamente em seu braço. Masatsuki olhou para trás. Saizo Sakaone estava erguendo sua espada, mas a maior parte de sua armadura esquelética já havia desaparecido. Masatsuki entendeu imediatamente. Anteriormente ao atacar Saizo, ele havia evitado deliberadamente as partes cobertas pela armadura óssea. Mesmo assim, a armadura acabou danificada. Isto não era o inferno. A capacidade deles de reviver ali devia estar relacionada àquela armadura. E claramente, quanto mais severo o dano, mais Seiryoku é necessário para a recuperação. Antes que a lâmina de Saizo pudesse cair, um punho já havia atingido seu peito, irrompendo com força violenta. Ikotsu! Masatsuki não precisou pensar, simplesmente seguiu o instinto, desferindo um soco acuda preciso em Saizo. A técnica era brutalmente eficaz em suas mãos. Bang! A força explodiu como uma montanha desabando, atravessando cada fibra do corpo de Saizo. A chamada armadura infernal estilhaçou-se como papel, completamente indefesa contra o golpe. À medida que a névoa de sangue se espalhava, Masatsuki se afastou em silêncio. Ele desplicentemente limpou o sangue da mão, encarando a garota de cabelos roxos que entrava apressadamente. Nenhuma palavra foi trocada, mas o olhar que compartilharam carregava uma resolução silenciosa. Bum! Um braço e uma lâmina se ergueram ao mesmo tempo. Um som agudo cortou o ar. Ikotsu! O sangue espalhou-se como uma flor por todo o corpo. Mesmo com a espada como barreira, o poder concentrado era como uma explosão nuclear em miniatura, atravessando sua defesa e atingindo seu corpo delicado e esguio. Seu corpo delicado se despedaçou, pedaços de carne e sangue voando pelos ares. Masatsuki permaneceu imóvel, inclinando ligeiramente a cabeça. Ao mesmo tempo, Batsun Saikatori desferiu um golpe diagonal com sua Naginata, mirando no pescoço, uma decapitação limpa, mas colidiu com o escudo verde claro e translúcido. Milionário escudo! O aço raspou contra o escudo espiritual, faíscas voando antes de um estilhaço nítido ecoar. Vai ser rápido, tão rápido que você nem vai sentir dor. A voz do jovem era suave. Ele ergueu o punho novamente, e o ar explodiu com uma onda de pressão ensurdecedora. Um soco mais rápido e mais forte atingiu o alvo no exato momento em que Batsun Saikatori desferia um golpe para baixo. O ar gritou ao ser dilacerado. Uma luz ofuscante e uma pressão lancinante fecharam seus olhos com força. Sua consciência se esvaiu antes mesmo da dor chegar. Pop, pop, pop. Como fogos de artifício vermelho-sangue, seu corpo explodiu logo após a cabeça se despedaçar. A cena era ao mesmo tempo cruel e deslumbrante. Os que acabavam de chegar ficaram paralisados de choque. Antes que pudessem reagir, uma figura irrompeu como um cão raivoso. Masatsuki! A bela loira Shinigami entrou galopando e se atirou sobre Masatsuki Aozaki. Até mesmo os soldados da primeira divisão que vinham atrás não puderam deixar de engolir em seco. Rápido demais. Potente demais. Limpo demais.
Um guerreiro desse nível não deveria ter morrido tão facilmente. Mesmo de longe, eles podiam sentir o Heiatsu avassalador. Se não fosse pelo tenente Sasakibe e pela terceira oficial Matsumoto os protegendo, eles já teriam sido nocauteados há muito tempo. E no entanto, um ser tão aterrador foi abatido, em meros instantes, pelo capitão da 11ª Divisão. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 395. Assim que o grupo foi envolvido por um breve momento de calma, 3 ondas de Heiatsu muito além do nível de capitães comuns irromperam repentinamente. Felizmente, o tenente Shojiro Sasakibe reagiu rapidamente, liberando imediatamente seu próprio Heiatsu para se proteger da pressão esmagadora. Embora seus esforços tenham conseguido conter o impacto principal, o peso descomunal daquelas 3 forças aterrorizantes ainda deixava os soldados ao redor com dificuldade para respirar, como se 3 montanhas gigantescas estivessem pressionando seus peitos. Mas tão repentinamente quanto aqueles 3 Heiatsu avassaladores apareceram, eles desapareceram. Reconhecendo as marcas espirituais familiares, Masatsuki Aozaki soltou um suspiro de impotência e afastou Hanjiko Matsumoto de cima dele, colocando-a de volta em pé. Ele havia pressentido aqueles Heiatsu muito antes de chegarem, simplesmente não se importou. Agora, lançou um olhar casual na direção da fonte. O velho apareceu num lampejo de chumbo, movendo-se a uma velocidade assombrosa. Em sua mão, carregava uma cabeça decepada de cabelos brancos e pele negra que se dissolvia lentamente em reishi. Era impossível não admirar a compostura do velho. Segurando a cabeça de um antigo camarada, ele permanecia calmo, embora sua expressão fosse visivelmente sombria. Um segundo depois, Kenpachi Zaraki surgiu atrás dele em disparada, caminhando pesadamente. Shunpo não era exatamente o forte de Zaraki, mas com seu Heiatsu avassalador o apoiando. Até mesmo uma técnica rudimentar se traduzia em uma velocidade que superava a da maioria dos capitães do Gotei 13. Kenpachi estava com um sorriso de orelha a orelha. Ele claramente tinha se divertido muito. Os olhos de Yamamoto percorreram a cena com uma expressão complexa antes de se fixarem em Masatsuki Aozaki. Onde eles estão? Masatsuki respondeu calmamente. Eu já os mandei de volta para o inferno. Yamamoto ficou em silêncio por alguns segundos, expandindo sua percepção espiritual. Então, soltou um suspiro silencioso de alívio. Ele ajustou sua expressão, recuperando aquele ar firme e inabalável de autoridade, e perguntou em tom baixo. Capitão Aozaki, aqueles com quem você lutou antes, eram Furofushi Saito, Batsun Saikatori e Saizo Sakaone, os capitães do Gotei 13 original? Masatsuki assentiu. Sim, tenho quase certeza de que eram eles. Eles eram idênticos aos retratos no seu quarto. O rosto de Yamamoto ficou pesado. Ele murmurou algo inaudível. Entendo. Não me admira que o Heiatsu deles me parecesse tão familiar. Isso vai ser um problema. Masatsuki deu de ombros levemente. A preocupação do velho não era difícil de entender. Durante os quase 100 anos em que Masatsuki treinou com Yamamoto, ele ocasionalmente ouvia histórias sobre o passado. A primeira geração de capitães do Gotei 13, embora ligeiramente mais fraca que a própria geração de Masatsuki, foi de longe a mais cruel da história. Eram todos monstros impiedosos. De certa forma, ainda mais aterrorizantes do que os Olols devoradores de homens. Isso não quer dizer que eles não fossem poderosos. Eles eram. Mas não havia nada que pudesse ser feito. Masatsuki Aozaki sozinho havia elevado o limite máximo do que um capitão do Gotei 13 poderia ser. Fora da sua geração, aqueles capitães da primeira geração eram inegavelmente os mais fortes. O Heiatsu deles começava no nível de poder espiritual de 2ª classe ou superior. O nível de 3ª classe nem valia a pena mencionar, completamente desqualificados para compartilhar o mesmo campo de batalha. Mesmo com esse nível de poder, 7 deles ainda morreram na guerra há 1000 anos. Dos 6 sobreviventes, apenas Yamamoto Genryuzai Shigekuni e Hetsuo Nohana viveram além da guerra. Os demais faleceram em menos de um século. Só isso já dizia muito sobre o poder dos Quincy. O olhar de Yamamoto se perdeu no vazio, emoções complexas vindo à tona. Ele murmurou para si mesmo. Eu mesmo realizei os rituais Konsu para eles. Eles deveriam estar descansando no inferno. Aconteceu alguma coisa lá embaixo? Ele fez uma pausa e então se virou para Shojiro Sasakibe. Shojiro, vá convocar imediatamente os anciãos do clã Yumi. Peça a eles que enviem alguém para a primeira divisão. Shojiro respondeu respeitosamente. Sim. Então ele se virou e saiu para cumprir a ordem. Divisão, sala de reuniões. Yamamoto sentou-se no assento da frente, com os capitães alinhados ordenadamente de cada lado. Masatsuki Aozaki estava no centro, de frente para Yamamoto. Sob o olhar atento dos outros capitães, ele relatou calmamente todos os detalhes do ocorrido. Quando ele terminou, alguns dos capitães mais novos o encaravam boquiabertos, com suas visões de mundo visivelmente abaladas. Os capitães originais retornaram? Almas com poder espiritual de 3ª classe ou superior, devido ao imenso Heiatsu dentro de seu reishi, não podem retornar naturalmente ao mundo após a morte. Elas devem ser enviadas para o inferno. Aqueles que outrora participaram das cerimônias Konsu sabiam disso muito bem. Há muito haviam aceitado que um dia também enfrentariam o mesmo destino. Mas ninguém jamais imaginara que aqueles enviados para o inferno pudessem retornar aos 3 mundos. Essa revelação foi chocante demais para muitos, incluindo Shinji e Hirako, aceitarem de imediato. Milhões de anos se passaram desde os tempos antigos, e o número de almas poderosas com poder espiritual de 3ª classe ou superior enviadas para o inferno era incontável. E agora não só poderiam retornar como, quer viessem por vontade própria ou fossem forçados.
poderiam trazer consigo hostilidade para um mundo que já se encontrava à beira do abismo. Diante disso, como eles deveriam se defender? Todos os olhares se voltaram para Yamamoto, na esperança de que o pilar milenar do Gotei 13 lhes desse uma resposta. Mas Yamamoto não disse nada. Ele não respondeu com banalidades vazias e sem sentido. Em vez disso, voltou-se para aquele que parecia completamente impassível, seu próprio discípulo, Capitão Aozaki. Sem destruir o mundo, quantos desses inimigos de alto nível você conseguiria enfrentar? Mas Atsuki Aozaki riu. Não pense que ainda preciso depender de Ryujin Jaka. E, com as mãos nuas, eu aguentaria 100. Por que os capitães lutariam com você desarmados em vez de usar suas Zanpakuto? Shinji Hirako murmurou para si mesmo. Os outros capitães claramente não ficaram surpresos. Eles já estavam acostumados com esse tipo de conversa. Mas Atsuki não se ofendeu. Em vez disso, colocou as mãos na cintura e declarou com ar de superioridade. Quando eu disse desarmado, eu quis dizer eu mesmo. Ao verem sua expressão confiante, alguns na sala demonstraram estremecimento nos cantos dos olhos. Shinji abriu a boca, mas fechou-a novamente depois de dizer baixinho. Não me admira que você carregue o título de Kenpachi mais forte. Kenpachi, o título reservado para o mais forte da Sociedade das Almas. Entre as gerações de Kenpachi, não faltaram lutadores formidáveis. Mas será que o título era sempre merecido? Antigamente todo capitão teria dito não, porque Yamamoto sempre esteve acima de todos eles. Ele era o ápice dos Shinigami, indiscutível em todas as eras. Até Masatsuki Aozaki aparecer. Ele havia superado o capitão comandante Yamamoto, transformando Kenpachi em um título que realmente significava o Shinigami mais forte, não apenas no nome, mas na prática. Vendo que ninguém se opôs, Yamamoto não pôde deixar de esboçar um sorriso. Como era de se esperar de seu discípulo, sua força havia sido plenamente reconhecida por todos. Ainda assim, embora Yamamoto tivesse total confiança no poder de Masatsuki, a alegação de ter enfrentado 100 oponentes da classe capitão com as próprias mãos parecia questionável. Com uma Zanpakuto, o próprio Yamamoto não tinha dúvidas de que poderia enfrentar 100. Contra Zanka no Tachi, os números não significavam nada. Mas de mãos nuas, ele teve que admitir, nem ele mesmo conseguiria fazer isso. Sim, a habilidade de Masatsuki com o Akuda superou a dele próprio. Mas enfrentar 100 capitães? Isso talvez seja um exagero. 10? Isso sim, Yamamoto podia acreditar, ainda que a contragosto. Capítulo 396. Com uma noção aproximada do equilíbrio de poder entre os dois lados, Yamamoto sentiu-se um pouco mais à vontade enquanto seu olhar percorria a sala. A questão mais urgente agora é determinar como os capitães originais escaparam do inferno. Se algo realmente deu errado no inferno, se os Togabito conseguiram se libertar, então as consequências para o mundo inteiro seriam catastróficas. Sua expressão escureceu. Apoiando as duas mãos na mesa, Yamamoto levantou-se lentamente com a voz grave e profunda. Originalmente, esta reunião havia sido convocada para discutir a operação de busca pelo Vandenreich. Mas os problemas nunca vêm sozinhos. Antes que a situação em Vandenreich pudesse ser resolvida, uma crise ainda maior surgiu. Um problema muito mais perigoso do que o Vandenreich. Se havia algo neste mundo capaz de deixar perplexo até mesmo o Shinigami mais poderoso dos últimos 1000 anos, era sem dúvida o inferno. Ao longo de 1 milhão de anos, praticamente todas as almas que possuíam poder espiritual de terceira classe ou superior, ou seja, Shinigamis e Olos de classe capitão, foram condenadas ao inferno. Com base no que aprenderá com o clã Yumi, Yamamoto sabia que os seres do inferno eram imortais. Mesmo se mortos, eles seriam ressuscitados no inferno, repetidamente, até que sua própria vontade se reduzisse a pó. Se as alegações do clã Yumi fossem verdadeiras, mesmo que a maioria dessas almas já tivesse se transformado em areia, o número de seres restantes de nível capitão ainda poderia ser considerável. Afinal, os capitães de 1000 anos atrás ainda estavam por aí, e o próprio Yamamoto havia enviado inúmeros outros para o inferno ao longo dos séculos. Recuando ainda mais no tempo, o número total seria impressionante e incompreensível. Yamamoto estreitou ligeiramente os olhos, lembrando-se de sua recente luta com Shika Shien. Quando foi que aquele velho camarada astuto alguma vez pareceu tão inexpressivo e sem vida? Em vez de nutrir ódio por Yamamoto ou pela Sociedade das Almas, ele parecia mais um fantoche, seu corpo manipulado por alguma força invisível. E outra coisa, se alguém tivesse escapado do inferno e o clã Yumi, que monitorava o inferno constantemente, soubesse disso, não deveriam ter vindo relatar o fato imediatamente? Por que não havia notícias deles? Por que ele teve que enviar alguém para convocá-los? Nesse instante, o membro da tropa do tribunal interno entrou correndo na sala. Atenção! Capitão comandante, um representante do clã Yumi está aqui. Ele está esperando lá fora. Finalmente. Yamamoto ergueu uma sobrancelha. Se o clã Yumi não tivesse vindo voluntariamente, ele estava preparado para visitá-los pessoalmente, mesmo que isso significasse ofender uma das 5 grandes casas nobres. Pouco depois, um senhor idoso entrou na sala, apoiando-se em uma bengala. Era Oshi Yumi, o mesmo ancião que Masatsuki Aozaki havia encontrado uma vez antes. Ele era a pessoa com quem Masatsuki havia discutido a questão da alma de Kenpachi Kiganjo. Com expressão solene, o velho fez uma reverência respeitosa a todos os presentes. Após receber as saudações de volta, ele se voltou para Masatsuki Aozaki e, com grande seriedade, começou a pedir um relato completo da situação. Após ouvir isso, a expressão de Oshi se transformou em choque. Então é isso. A vontade do inferno entrou nos 3 mundos. Não é de admirar que não tenhamos conseguido detectar nada. O que você quer dizer com isso? Perguntou Kensei Muguruma instintivamente. Sob o olhar de todos, Yomi Oshi pigarreou e começou a explicar lentamente. A vontade do inferno é o guardião do inferno, a personificação de suas regras.
Como todos vocês sabem, o inferno é um lugar que aprisiona os condenados. A vontade do inferno existe para punir as almas que cometeram crimes hediondos em vida. Seu poder é regido por um conjunto especial de leis. Não importa o quão fortes sejam os Togabito, eles não podem resistir a ele. Isso os devastará e matará repetidamente, esperando que ressuscitem, apenas para matá-los novamente. Este ciclo interminável inflige sofrimento eterno. Não possui vontade própria. Existe unicamente como parte do inferno. E já que apareceu na sociedade das almas, mas não trouxe de volta os capitães da primeira geração. Isso significa que eles não são fugitivos. A vontade do inferno permitiu que eles viessem para cá. É por isso também que não detectamos nada de incomum. Para ser honesto, nunca tivemos qualquer autoridade sobre o inferno. Tudo que sempre pudemos fazer foi observá-lo. E agora, simplesmente não quer mais ser observado. Então não vemos nada, e não há nada que possamos fazer a respeito. Kensei coçou a cabeça visivelmente confuso. Era muita informação para assimilar. Ele não entendeu completamente, mas vendo os outros assentindo com a cabeça, apenas concordou com a cabeça. Oshi não se importou e em vez disso se virou para Masatsuki Aozaki. Capitão Aozaki, se não me engano, o senhor testemunhou a vontade do inferno se fundindo com os capitães da primeira geração, correto? Masatsuki assentiu. Isso mesmo. Os Reishi da vontade do inferno se reuniram em torno de Shika Shien. Os outros estavam todos vestidos com armaduras douradas, e seus olhos haviam se tornado dourados. Yumi Oshi acenou com a cabeça solenemente. Então é provável que os capitães da primeira geração não tenham atacado vocês por vontade própria. Eles estavam sendo controlados pelo inferno. No entanto, a capacidade do inferno de agir dentro dos três mundos deve ser limitada. Caso contrário, em vez de manipular os capitães através da vontade do inferno, teria simplesmente inundado este mundo com infinitos fragmentos de si mesma. E Shinshiba acariciou o queixo pensativamente e então perguntou: se a vontade do inferno suprime Togabito por meio de regras, então talvez ela não seja tão forte assim? Será que o inferno não nos considera uma ameaça e por isso não se deu ao trabalho de enviar mais? Oshi Yumi balançou a cabeça negativamente. De acordo com o que aprendemos, ataques de Shinigami de nível tenente mal afetam a vontade do inferno. Eles podem não ser tão poderosos quanto os capitães, mas não há dúvida, são uma força formidável. Todos os capitães pareciam visivelmente inquietos. Era sabido que os Shinigami eram canhões de vidro, alto poder ofensivo e baixa defesa. E a vontade do inferno possuía defesas superiores às da maioria dos Shinigami de nível capitão. Ao perceber a crescente tensão, a expressão de Oshi Yumi tornou-se severa. Se os capitães da primeira geração realmente foram enviados pela vontade do inferno, então eu imploro a todos vocês que sejam extremamente cautelosos. A vontade do inferno possui um poder especial baseado em regras. Qualquer alma que ela matar cairá no inferno e se tornará um Togabito. Suspeito que os capitães que se fundiram a ele provavelmente adquiriram essa mesma habilidade. O portão do inferno é suprimido pelo Reiatsu. Se uma quantidade excessiva de Reiatsu de classe capitão cair no inferno, isso poderá perturbar gravemente o equilíbrio entre o inferno e os três mundos. E se isso acontecer? Quando o portão do inferno se abrir, será uma catástrofe muito pior do que qualquer coisa que já vimos. Ao ouvirem essas palavras, os rostos dos capitães escureceram. Estamos falando do Gotei 13 original. Basta observar como Retsu no Ana revelou gradualmente sua verdadeira e aterrorizante força ao longo dos anos. Esses primeiros capitães talvez fossem do tipo que poderiam massacrar os capitães modernos como se fossem cães. O simples fato de Masatsuki Aozaki não os considerar uma ameaça não significava que qualquer outra pessoa pudesse se dar ao luxo de ser tão relaxada. Só de imaginar um encontro com aqueles monstros já dava para sentir um arrepio na espinha. Especialmente a Capitã Comandante, a Capitã Noana e a Capitã Aozaki. Ouvi dizer que seu Reiatsu já ultrapassou o da Capitã Comandante. Seu Reiatsu é muito poderoso, ainda mais forte que a soma total de todos os outros capitães. Você não pode cair. Se algum de vocês for capturado, isso poderá significar a ruína de todos os três mundos. Oshi falou solenemente com a voz firme porém constante. Shunsui Kyoraku esfregou o queixo pensativo. De fato, como disse Oshi Yumi, o Reiatsu de Masatsuki já havia superado de seu mestre. Não estava claro quanto era maior, mas a diferença provavelmente era tão grande quanto uma dimensão. Se Masatsuki caísse no inferno, o mundo poderia realmente acabar. De alguma forma, aquele pequeno e travesso aprendiz júnior havia se tornado alguém cuja mera existência agora detinha o destino do mundo. Capítulo 397. Após encarar Masatsuki Aozaki por alguns segundos, Yamamoto entreabriu os lábios, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Masatsuki franziu a testa repentinamente e olhou em direção à porta da sala de reuniões. Em determinado momento, a porta do escritório entreabriu e uma figura sem Reiatsu detectável apareceu ali. Uau! Todos os capitães do Gotei 13 estão aqui. Parece que a Seireitei já está ciente do que está acontecendo. Um homem empurrou a porta lentamente e entrou, sorrindo para o grupo. Sua aparição tornou instantaneamente o ambiente da sala de reuniões pesado. Seu corpo estava coberto de tatuagens de correntes, metade dele envolta em escuridão. Uma das tatuagens de correntes em forma de olho circundava seu olho esquerdo, que era completamente negro. Seu braço esquerdo terminava em uma caveira preta, e um grande anel circular pairava em suas costas. Todo o visual transmitia a aura de um antigo Buda de um reino budista celestial. Boa noite a todos. Aizen-sama. E você, Masatsuki Aozaki? Quanto tempo? A voz do homem era profunda e magnética, carregando uma pressão sutil mas inegável.
Mas Atsuki pareceu ligeiramente surpreso ao vê-lo, embora, interiormente, estivesse murmurando o nome de sua amada Kyoka Suigetsu. Todos os outros na sala permaneceram compostos. Apenas Aizen e Hetsu no Ana lançaram um breve olhar ao homem antes de desviarem o olhar. Mas Atsuki sorriu levemente e disse em voz baixa: há quanto tempo Sayala Porro? A julgar pela sua aparência, parece que você está muito bem. Embora houvesse nele uma leve aura assassina, seu tom era o de uma saudação casual entre velhos conhecidos. Não é tudo graças a você, mas Atsuki Aozaki? A aura misteriosa que Sayala Porro vinha projetando desmoronou instantaneamente com as palavras de Masatsuki. Ele perdeu a paciência e gritou de frustração. Olhando furiosamente para Masatsuki, ele apontou para o grande anel atrás dele e rosnou: graças a você, meu buraco de Hollow ficou distorcido para fora do meu corpo. Isso arruinou completamente a estética. Ele zombou com a voz carregada de veneno. Mas depois de todo esse tempo, você também não parece ter feito nenhum progresso. Então, em tom ameaçador, acrescentou: quando você cair no inferno, vou garantir que nos divirtamos muito lá embaixo. A expressão de Masatsuki escureceu ao ouvir aquelas palavras. Esse desgraçado usou Roca para seus experimentos e nem sequer acertou as contas ainda. Agora Sayala Porro teve a audácia de aparecer e bancar o valentão bem na frente dele. Desde seu retorno do inferno, Sayala Porro não apenas passou por uma transformação visual completa, como até mesmo seu jeito de se portar exalava arrogância. Do outro lado, Yamamoto permaneceu imóvel. Ele segurava firmemente sua bengala com as duas mãos, os olhos fixos em Sayala Porro, como se a conversa entre ele e Masatsuki não tivesse lhe ocorrido. Após um instante, ele finalmente falou: quem é você? Ah, é mesmo. Esqueci de me apresentar. Sou o carcereiro do inferno, Sayala Porro Grans. Percebendo as reações incomuns dos presentes, Sayala Porro não continuou sua troca de farpas verbais com Masatsuki. Em vez disso, como um cavalheiro, ele fez uma reverência graciosa a Yamamoto. Comandante em chefe, venho em nome do inferno. Solicitamos que nos entregue Masatsuki Aozaki. Caso contrário, a lâmina do inferno cairá e aniquilará os 3 mundos. Yamamoto soltou uma risada desdenhosa, com um brilho cortante nos olhos que parecia capaz de atravessar a alma de alguém. Ele apertou a bengala com força e respondeu friamente: entregá-lo a você? Acha que sou um tolo? Ele sabia muito bem. Mesmo que Masatsuki Aozaki estivesse disposto a se sacrificar, entregá-lo ao inferno seria um desastre. Se Masatsuki entrasse no inferno, os portões não seriam capazes de contê-lo. Naquele momento ninguém poderia impedir o que estava por vir. O mundo inteiro seria arrastado para o desespero. Seja como mestre ou como guardião deste mundo, ele não podia e não iria fazer concessões. Ora, volte para o lugar de onde veio. Os 3 reinos não são lugar para você sair por aí causando estragos. A voz de Yamamoto trovejou com uma autoridade avassaladora, reverberando pelo ar. Com um súbito esforço, a bengala de madeira em sua mão se transformou em cinzas, revelando a Zanpakuto escondida em seu interior. Mas antes mesmo que ele pudesse desenhá-lo, Masatsuki Aozaki já havia se mudado. Ele se tornou leve. Sua velocidade ultrapassou o limite como um teletransporte. Num instante, ele estava bem na frente de Sayala Porro. Sayala Porro ficou estupefato com o aparecimento repentino. Ele sabia que Masatsuki Aozaki era forte, afinal, em O Eco Mundo, ele havia morrido pelas mãos desse homem. Mas após cair no inferno, ele se tornou um de seus carcereiros, fortalecido por sua força. Seu poder atual era muito superior ao que ele possuía como vasto lorde. Ele acreditava que a diferença entre eles havia diminuído, talvez ainda fossem ligeiramente inferiores, mas não muito. No entanto, no instante em que se viu novamente diante daquele homem, aquela mesma sensação avassaladora de impotência voltou com força total. Sayala Porro instintivamente deu meio passo para trás, pronto para contra-atacar. De debaixo de seus pés, uma sombra negra surgiu no chão. Num piscar de olhos, transformou-se em correntes negras como as Evishi que dispararam em direção a Masatsuki Aozaki como serpentes venenosas. Mas antes mesmo que as correntes pudessem tocá-lo, Masatsuki já havia acertado um soco bem no peito dele. O impacto estilhaçou as correntes negras que prendiam o corpo de Sayala Porro, atingindo-o violentamente no peito. Uma dor lancinante explodiu em seu peito, arrancando-lhe um grito quando foi arremessado para longe. Com um estrondo ensurdecedor, ele invadiu o pátio como uma bala de canhão, levantando uma nuvem de poeira. Ele caiu com força no chão, sangue escorrendo da boca, o rosto mortalmente pálido. Aquele único soco devastou gravemente ferido, ele mal conseguia se mexer. Sayala Porro jazia no chão, agarrando o ferimento sangrento no peito, o rosto contorcido em dor e incredulidade. Ele lutou para virar a cabeça, os olhos flamejando de fúria e confusão enquanto encarava Masatsuki Aozaki parado à sua frente. Seu desgraçado! Eu fui reconhecido pelo inferno, recebi seu poder. Como posso ainda ser tão mais fraco que você? Sua voz tremia. Sua força vital oscilava como uma chama moribunda, como se pudesse se extinguir a qualquer momento. Os lábios de Masatsuki se curvaram num sorriso fraco e frio, porque você é simplesmente fraco demais. Mesmo com o poder do inferno ao seu lado, você ainda não é nada. Ele prosseguiu. Eu pensava que a ausência de Reiatsu significava que você ficaria mais forte, mas descobri que é apenas um tipo diferente de poder. Você. Os olhos de Sayala Porro se arregalaram de raiva, praticamente cuspindo fogo, mas a fúria sufocou suas palavras. Meio segundo depois, ele repentinamente exibiu um sorriso manchado de sangue, com os dentes afiados brilhando em vermelho. Não importa. Masatsuki Aozaki, vá em frente e me mate se quiser. Ele sibilou. Isto não é o fim, é apenas o começo. Você nunca escapará deste desespero sem fim. Desespero sem fim? Quer dizer, ser ressuscitado no inferno de novo, só para voltar e me procurar? O sorriso de Masatsuki se alargou, um brilho travesso em seus olhos enquanto ele se agachava para ficar cara a cara com Sayala Porro. Sayala Porro bufou com os olhos ardendo de fúria. Sim,
Seu coração estava consumido pela vingança. Nem mesmo a morte poderia extingui-la. Ele estivera tão perto, a apenas um passo de se tornar a forma de vida perfeita e imortal. Se ele tivesse conseguido usar a telarana de Roca, o experimento teria sido um sucesso. Mas tudo foi arruinado por esse homem. Se a oportunidade surgisse, ele rastejaria de volta do inferno mais uma vez, apenas para se vingar de Masatsuki Aozaki. Capítulo 398. Masatsuki Aozaki parecia ler os pensamentos de Sayala Porro, e o sorriso em seu rosto tornou-se ainda mais arrepiante. Se essa era sua última opção, então é melhor aceitar seu destino. Sua voz era baixa e fria, como se viesse das profundezas do submundo. Os olhos de Sayala Porro se arregalaram em confusão, enquanto ele encarava Masatsuki Aozaki, completamente incapaz de compreender o significado por trás de suas palavras. Mas naquele instante, Masatsuki ergueu lentamente a mão direita e a estendeu em direção ao peito de Sayala Porro. Um frio pavor percorreu o corpo de Sayala Porro. Os pelos de todo seu corpo se eriçaram. O que quer que Masatsuki estivesse prestes a fazer, não poderia ser nada bom. Hetsuno Ana e Souzuki Aizen permaneceram em silêncio ao lado, observando tudo acontecer. Suas expressões variaram, mas nenhum dos dois fez menção de interferir. De repente, uma fenda carmesim, incendiada por chamas azuis, abriu-se do nada. Ao sentir a presença familiar atrás de si, o horror de Sayala Porro transformou-se instantaneamente em deleite. Seus olhos se arregalaram enquanto ele gritava empolgado. Ha ha ha, é o inferno. O inferno ainda precisa de mim. Correntes negras irromperam de seu corpo e se conectaram ao vazio profundo. Como se vislumbrasse uma recha de esperança, um sorriso presunçoso se espalhou pelo seu rosto. Não importa quais truques você esteja planejando, eles não têm sentido. Sua voz transbordava escárnio. O poder do inferno não é algo que uma única pessoa possa desafiar. Não se preocupe, eu voltarei para te buscar. Sayala Porro lançou um olhar fulminante para Masatsuki Aozaki, com a voz carregada de veneno. Espere por mim. Vou garantir que você sofra mais do que nunca. Masatsuki, no entanto, não pareceu se abalar minimamente com a ameaça. Ele apenas sorriu, um sorriso sinistro se formando em seus lábios. Amenominaka. Enquanto ele sussurrava, o espaço ao redor começou a se distorcer e ondular. Os olhos de Sayala Porro se arregalaram, a confusão tomando conta de seu rosto enquanto ele encarava Masatsuki, querendo perguntar o que estava acontecendo. E então, sem fazer barulho, uma mulher loira apareceu ao lado de Masatsuki. Ela vestia um robe branco esvoaçante e sobre os olhos, uma venda prateada que lembrava uma coroa. Em sua mão, ela segurava uma longa lâmina simples e discreta. Mas no instante em que ela o balançou suavemente, um clarão de luz fria rasgou o ar, e as correntes do inferno se estilhaçaram. Essas eram as correntes do inferno, e foram cortadas com tanta facilidade, por um golpe que parecia totalmente sem peso. E quando as correntes se romperam, o vazio carmesim atrás de Sayala Porro começou a se fechar lentamente. Sayala Porro olhou fixamente, com os olhos arregalados em total descrença. Ele não conseguia nem mesmo formar uma palavra. As leis do inferno, o poder do inferno, tudo foi cortado assim de repente. Eu já te disse, este não é o seu território. Por que insistir em se intrometer e procurar encrenca? Sayala Porro a Pepe engoliu em seco enquanto a voz grave do homem de cabelos compridos ecoava em seus ouvidos. Droga, por que Masatsuki Aozaki é tão poderoso? Nem mesmo o inferno consegue lidar com ele? Em pouco tempo, Masatsuki Aozaki concluiu rapidamente o processo, transformando habilmente Sayala Porro em uma alma pura e selando-o dentro de um orbe espiritual cristalino. Exatamente como ele havia dito, deixar Sayala Porro morrer aqui e renascer no inferno teria sido ser muito condescendente com ele. Afinal, Sayala Porro já havia usado Roca como cobaia em um experimento, submetendo-a a tormentos implacáveis. Talvez Roca não guarde rancor, mas Masatsuki não se esqueceu. Roca tinha feito muito por Las Noches, inclusive ajudando a capturar Bambieta. É claro que Masatsuki iria querer retribuir o favor. Assim que a produção em massa de Ojoku começar, ele garantirá que aquele feito com a alma de Sayala Porro vá diretamente para Roca. Com esse pensamento, um sorriso surgiu nos lábios de Masatsuki. Um soco para acabar com o inimigo. O capitão Aozaki é incrível. Sim, verdadeiramente incrível. Vozes de elogio dos outros capitães chegaram aos ouvidos de Masatsuki. Claramente, o que eles viram não correspondia ao que Masatsuki realmente havia feito. Assim que a sala ficou em silêncio, Yamamoto falou. O inferno fez seu pedido, mas todos vocês ouviram as palavras de Yumi agora mesmo. É por isso que não aceitarei, e não posso aceitar, os termos do inferno. Alguma objeção? Um silêncio profundo tomou conta da sala. Alguns capitães balançaram a cabeça levemente em sinal de desaprovação. Essa era uma questão de vida ou morte para os três reinos. Sim, entregar Masatsuki Aozaki poderia fazer o inferno recuar e a paz retornar. Mas quem apostaria num talvez? Ninguém. Mesmo que o inferno realmente recuasse, a Sociedade das Almas e o Eco-Mundo ficariam em uma posição vulnerável. Eles perderiam o poder de suprimir os portões do inferno. Mais importante ainda, quem garante que o inferno não iria ainda mais longe e exigiria mais? E agora? Entregar outro capitão? Ou o próprio capitão comandante? Absolutamente não. Não existe apenas um acordo. Ou é zero, ou inúmeros outros. Esperar misericórdia dos seus inimigos? Só um tolo faria isso. A missão deles é simples, empunhar firmemente suas lâminas e eliminar todos os inimigos em seu caminho. Como ninguém se manifestou, Yamamoto assentiu com satisfação. Ele desprezava a covardia. A paz e a estabilidade da Sociedade das Almas ao longo dos últimos 1000 anos foram forjadas por ele e seus antigos camaradas com sangue e aço. Se alguém ousasse falar em rendição, sua espada seria a primeira a responder. Já que ninguém se opõe, então está decidido. Por meio deste, anunciou a todos os membros do Gotei 13, com efeito imediato, alerta máximo. Espalhem a notícia, a guerra começou.
Sua voz era profunda e firme, como um trovão que sacudiu todo o salão de reuniões, acendendo a chama no coração de todos. Transmitindo ordens do capitão comandante. A partir deste momento, toda a corte está em confinamento e em prontidão para combate. Os mensageiros das tropas da corte interna gritavam por todos os cantos de Sereitei. Desde o fim da última revolta rebelde, o Gotei 13 não se encontrava em estado de alerta máximo. Agora por toda Sereitei, do distrito nobre a locais importantes como Seijo Tokiorin, esquadrões de Shinigami em trajes pretos Shihakusho podiam ser vistos correndo para seus postos. Gin Ishimaru permanecia em silêncio no centro do dojo da 11ª Divisão, com os olhos percorrendo os membros da equipe ao seu redor, que estavam bastante ocupados. Ele tinha um mapa de implantação na mão, as sobrancelhas ligeiramente franzidas, a irritação fervilhando em seu peito. Assim como as outras divisões, a 11ª tinha apenas cerca de 200 membros. No entanto, eles tiveram que se dividir em 3 equipes para proteger 3 áreas diferentes. Seus combatentes de elite eram fortes, mas com uma zona de patrulha tão ampla, era evidente que faltava pessoal para as operações diárias. Nesse instante, Ryuzeki rompeu pela porta com a excitação estampada no rosto. Erguendo o mandado, ele gritou: "Ótimas notícias! O capitão Masatsuki disse que o capitão comandante aprovou o nosso empréstimo de pessoal do corpo de Kido e do Omitsu Kido." Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Gin Ishimaru. Finalmente eles poderiam lidar com a escassez de pessoal e cumprir adequadamente suas funções defensivas. Afinal, tratava-se de proteger o mundo inteiro, e ele tinha pessoas de quem gostava vivendo nele. O corpo de Kido e o Omitsu Kido, embora frequentemente supervisionados pelos mesmos líderes, estavam ambos diretamente sob o comando da Sereitei e tinham a mesma hierarquia que o Gotei 13. No geral não eram tão grandes, mas cada grupo era maior do que uma única divisão em termos numéricos. Ainda franzindo a testa, Gin Ishimaru perguntou intrigado: "Mas Atsuki esteve aqui? Onde ele está agora?" Ele estava sobrecarregado de trabalho nos últimos dias, como capitão, mas Atsuki Aozaki estava constantemente desaparecido. Ryuzeki respondeu impotente: "O capitão Masatsuki foi para casa." O rosto de Gin Ishimaru escureceu instantaneamente. Capítulo 399. Toque, toque, toque. Batidas urgentes romperam a tranquilidade da tarde. Liderados por Izumo, vários membros do esquadrão da 11ª Divisão aguardavam tensos do lado de fora da residência de Aozaki. Eles estavam em estado de alerta máximo, como se estivessem se preparando para um grande confronto. Atrás deles seguiam vários membros do corpo Kido, cada um visivelmente tenso, com a ansiedade estampada no rosto. Esses eram reforços temporários do corpo Kido, designados para operar em grupo devido à natureza de sua missão. Caso algo inesperado acontecesse, a tarefa deles era resistir o tempo suficiente para a chegada de reforços. Eles também deveriam soar o alarme ao primeiro sinal de perigo, para garantir que mais reforços pudessem ser enviados. Como uma das unidades diretamente subordinadas a Sereitei, os membros do corpo Kido raramente se envolviam em combates na linha de frente. Portanto, eles não estavam exatamente acostumados ao ritmo ou ao estilo de uma divisão de combate como a 11ª. "Tem alguém em casa? Por favor, abra a porta." Izumo bateu novamente, sua voz carregando um tom de urgência. Assim que ele começou a se preocupar, a porta se abriu lentamente rangendo. Yoruichi Shien estava encostada na moldura com um ar descontraído, braços cruzados e um sorriso relaxado nos lábios. Seu tom era brincalhão. "Izumo, ainda trabalhando a essa hora? Você nunca tira uma folga?" Izumo ficou paralisada por um segundo ao ouvir o comentário. Se eles não estavam trabalhando à tarde, então quando deveriam estar? Ele olhou para Yoruichi confuso, mas logo disfarçou, afinal, aquela era a esposa do capitão. Para o capitão e sua esposa, qualquer hora do dia podia ser considerada tempo livre. "O capitão Masatsuki está presente. Estamos aqui sob ordens para encontrar Masatsuki-sama." Izumo tentou manter a voz calma, não querendo que ela percebesse seu desconforto. "Ele está ocupado agora." "Do que se trata?" O sorriso de Yoruichi não vacilou. Ela não pareceu nem um pouco surpresa com a chegada deles. "Foi o tenente Gin quem nos enviou." Izumo respondeu respeitosamente, tomando cuidado para não demonstrar sequer um indício de desrespeito ao antigo capitão e à esposa do atual capitão. Então ele perguntou cautelosamente: "Como o capitão não retornou ao quartel há algum tempo, viemos verificar se ele está bem, e perguntar quando ele poderá retornar à 11ª Divisão." Yoruichi cruzou os braços e inclinou levemente a cabeça. "Ele não está disponível no momento." "Por quê?" Izumo franziu ainda mais a testa. Yoruichi não se preocupou em esconder nada. Ela deu de ombros casualmente e disse: "Ele está lidando com algo muito importante. Se tudo correr bem, pode ser a chave para resolver a crise atual nos 3 reinos." Izumo olhou para ela com desconfiança enquanto ela se espreguiçava preguiçosamente, franzindo ainda mais a testa. Sempre que o capitão relaxava, eles se deparavam com a mesma situação. Nunca conseguiam ver Masatsuki Aozaki. E a esposa do capitão sempre tinha aquela mesma expressão indiferente, como se não se importasse com nada. Mas por respeito e confiança em seu capitão, eles aliviaram um pouco a pressão. Afinal, no momento tão crucial, certamente ele não estaria relaxando. Ele devia estar lidando com algo sério. Em seu íntimo, Izumo silenciosamente reforçou a imagem de seu capitão imponente e confiável. Mesmo assim, não conseguiu evitar lançar um olhar furtivo para dentro da residência. Apesar da tensão e do perigo iminente lá fora, a casa de Masatsuki Aozaki irradiava uma estranha sensação de paz.
As criadas trazidas pelas jovens damas da nobreza moviam-se graciosamente pela mansão, trabalhando com eficiência e calma, como se tudo estivesse sob controle. Embora essas empregadas não tivessem permissão para entrar nos aposentos internos da família Aozaki sem autorização, se algo sério tivesse acontecido, elas não estariam tão calmas. A julgar pela situação atual, não parecia que Masatsuki-sama estivesse correndo qualquer perigo. Izumo trocou olhares com os outros. Todos eles reconheceram silenciosamente a mesma coisa. Esta não era uma situação que exigisse preocupação com a segurança de Masatsuki Aozaki. Afinal, ele era o Shinigami mais forte. Em todos os aspectos, ele era a força máxima da Seireitei. Até mesmo o capitão-comandante admitiu ter sido superado por ele. Para a 11ª divisão, Masatsuki Aozaki era uma lenda invencível. A admiração de Izumo por ele só aumentou. Ele se virou e acenou solenemente para Yoruichi Shien, falando em tom sério. A situação é realmente perigosa. Masatsuki-sama e as damas devem permanecer cautelosos. Mas Yoruichi apenas acenou com a mão com um sorriso, sua expressão relaxada e tranquilizadora, como se a crise iminente não a preocupasse em nada. Ao ver isso, Izumo só pôde suspirar, impotente. Curvou-se mais uma vez e saiu acompanhado de seus subordinados. Antes de partir, ele fechou a porta suavemente atrás de si, como se tivesse medo de perturbar alguém lá dentro. Clique! No instante em que a fechadura da porta se fechou com um clique, o rosto anti-sereno de Yoruichi se transformou em uma expressão de profunda seriedade. Seus olhos se fixaram na porta fechada e, pela primeira vez, um indício de preocupação inconfundível surgiu em seu rosto. Ela trancou a porta rapidamente atrás de si e desapareceu num lampejo de chumbo, sua figura se movendo como vento em direção ao centro da propriedade Aozaki. Se Izumo tivesse visto aquela expressão, com certeza não teria ido embora tão calmamente. Ele pode até ter reunido reforços para cercar completamente a casa de Aozaki. Eles já foram embora? Aura Mishibane sentou-se lentamente espreguiçando-se com um bocejo. Pensei que você já tivesse adormecido. Yoruichi entregou-lhe uma xícara de chá fumegante com um sorriso gentil, acenando com a cabeça para a leve marca de saliva na mesa. Acabei de cochilar um pouco. Aura pegou a xícara, tomou um pequeno gole e soltou um suspiro de satisfação. Ah, isso está delicioso. Yoruichi Nation, suas habilidades com chá estão cada vez melhores. Embora eu fique feliz em ouvir isso, Yoruichi riu baixinho. Você tem passado tempo demais com o Masatsuki. Esse elogio soou um pouco indireto. Ela riu baixinho e, em seguida, passou os braços em volta de Aura por trás, e as duas ficaram aconchegadas uma na outra. Yoruichi estava sentada calmamente em sua cadeira, balançando distraidamente seus longos cabelos roxos como uma cortina esvoaçante, seu tom de voz leve, porém carregado de curiosidade e expectativa. Mesmo assim, você não deveria me contar a verdade? Tipo, o que realmente está acontecendo com o Masatsuki? Aura não hesitou. Apontou para a porta grande e respondeu sem hesitar. Ele já partiu, com a Menominaka. Deve começar em breve. O vínculo entre elas era tão forte como de verdadeiras irmãs, que não havia necessidade de guardar segredos. Yoruichi piscou com um breve lampejo de surpresa nos olhos, mas logo voltou a se acalmar. Ela murmurou. Então ainda nem começou. Então ela deu um leve sorriso, como se algo tivesse se encaixado. Bem, estamos falando do coração do Rei das Almas. Ele precisa ter o máximo de cautela. Ela falou pensativamente, depois se virou para Aura com um olhar provocador. Mas fico me perguntando, quanto tempo ele vai levar desta vez? Capítulo 400. Quando ele voltar e perceber que fomos embora, com certeza vai gritar tipo, uau. Yoruichi Shien riu alegremente, claramente divertida com a imagem mental. Eu adoraria ver esse rosto com meus próprios olhos. Seria impagável. Aura Mishibane riu junto com ela. Mas o riso foi diminuindo gradualmente, e o silêncio se instalou entre eles. Após um instante, Aura soltou um suspiro silencioso. Ela estendeu a mão para o roupão e o abriu ligeiramente, revelando uma joia brilhante incrustada em seu peito, que cintilava com uma luz estranha. Não precisa se preocupar muito, Yoruichi Nei. Eu já desenvolvi um modelo de produção em massa do Ojioku, disse ela com um sorriso. Só falta reunir os materiais para aumentar a escala de produção. Yoruichi se sentiu um pouco mais à vontade ao ouvir isso. Quais materiais ainda lhe faltam? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Ela olhou para Aura e quanto mais olhava, mais carinho sentia por sua irmã mais nova. Ela conhecia seus próprios pontos fortes, claro. Era inteligente, tendo inclusive sido elogiada certa vez pelo capitão-comandante por seu talento para travessuras. Mas desenvolver algo assim? Isso estava além de suas capacidades. Eles eram inteligentes de maneiras completamente diferentes. Yoruichi dominava as técnicas de combate, mas pesquisa e desenvolvimento? Nem pensar. Ela não fez nenhum esforço para esconder sua preocupação. Precisa de ajuda? Se houver algo em que eu possa ajudar, é só dizer. Não precisa ter receio de falar comigo. Aura levantou-se lentamente e olhou para ela. As roupas de Yoruichi estavam um pouco amassadas por causa do tempo que passaram relaxando. Sua clavícula e uma pequena parte do decote estavam à mostra, sugerindo um toque provocante. Mas Aura apenas lançou um breve olhar antes de desviar o olhar calmamente. Sua figura poderia despertar inveja em qualquer um, mas ela tinha autoconfiança suficiente para se sustentar. Ela balançou a cabeça negativamente. Não precisa. Outra pessoa já está cuidando disso. Yoruichi piscou, surpresa. Com toda a Seireitei em estado de prontidão para a batalha, as irmãs não estavam todas sobrecarregadas com suas próprias responsabilidades? Quem poderia assumir a busca pelo material? Ela fez uma pausa, e então um sorriso travesso surgiu em seu rosto. Não são as garotas de Ueco Mundo, né? Devo ir buscá-las quando elas vierem para a Sociedade das Almas? Você sabe que é exatamente nisso que o Mitsukido é bom. Infiltração secreta, extração silenciosa, encontro discreto. Essa é a minha especialidade. Embora estivesse brincando, havia uma preocupação genuína por trás de suas palavras.
Se as garotas se deparassem com algum membro do Gotei 13 no caminho, a situação poderia se complicar. Não se preocupe. Eles usarão o Senkaimon particular da família. Eu ia recebê-los pessoalmente, mas já que você está tão ansioso, deixarei isso para você. Yoruichi assentiu em concordância. Afinal, o Aozaki Senkaimon havia sido construído utilizando recursos do clã Shien quando ela ainda era chefe da família. De primeira linha tanto em termos de qualidade quanto de segurança. Mas Atsuki chegou a elogiá-lo depois de usá-lo. Contanto que nada desse errado no Dangai, as meninas chegariam em segurança. E se fosse artesanato do seu clã, ela tinha plena confiança nisso. Não acho que haja muito que eu possa fazer para ajudar Masatsuki diretamente, suspirou Yoruichi, dando de ombros com um sorriso impotente. Vou para o Senkaimon e ficar de prontidão. Afinal, está aí a Sociedade das Almas, a presença de um bando de arrancars aqui ainda representa um risco. Tome cuidado. Ao abrir a porta do laboratório, a voz de Aura ecoou atrás dela. Não se preocupe, apenas espere por boas notícias. A luz do sol inundava as ruas da cidade de Naruki, lançando um brilho quente sobre a figura alta e escultural de uma mulher. Seu nome era Neliel Tuodelshan, e ela caminhava com uma confiança tranquila em direção ao seu destino, Shution, o departamento de execução. Como chefe da divisão de segurança de Ueco Mundo, ela emanava uma presença poderosa, como uma valquíria saída de um mito. Os Olols ao seu redor, sentindo sua aura avassaladora, se dispersaram em pânico. Neliel murmurou para si mesma. Quem seria importante o suficiente para fazê-la parecer pessoalmente minha rainha? E por que me arrastar junto? Ela ficou genuinamente perplexa com a missão. Afinal, tratava-se apenas de um grupo de humanos espiritualmente conscientes do mundo dos vivos, não exatamente algo que exigisse o envolvimento direto dela e de Arribel. Na opinião de Neliel, com a força combinada deles, eles poderiam invadir a Sociedade das Almas, dar um passeio tranquilo pela Seireitei e sair ilesos. Ainda assim, ela jamais questionaria as decisões de Masatsuki Aozaki levianamente. Ela se via como sua cavaleira devotada. Não importava o que seu senhor decidisse, ela o apoiaria sem hesitar. Dito isso, ela não tinha interesse em implicar com os mais fracos. Seus pensamentos voltaram ao seu código de cavalaria enquanto ela beliscava o queixo, pensativa. É melhor entregar em tudo que Masatsuki quer. Senão, eu posso ter que intervir, mesmo que isso signifique intimidar os mais fracos. Ao seu lado estava Arribel silenciosa e serena. Ela usava um conjunto branco curto que realçava seu charme singular e sua força serena. Juntas, as duas mulheres formavam uma visão impressionante. Sua aparência não havia mudado muito com o tempo, mas agora ela emanava uma aura de autoridade inconfundível. Não subestime Neliel, disse Arribel com sua voz baixa e suave. Mas a força deles, bem, digamos que é um pouco decepcionante. Neliel respondeu com energia brincalhona, num tom leve e provocador, como uma irmã mais nova ansiosa agarrada à mais velha. Ela piscou seus olhos arregalados, cheios de curiosidade e inocência. O reiatsu deles pode ser baixo, mas alguns têm habilidades realmente bizarras. É melhor sermos cautelosos. Se não tomarmos cuidado, as coisas podem ficar complicadas. Arribel abriu ligeiramente os braços, como que expressando uma leve resignação. Mas quando Neliel de repente se agarrou ao braço dela como uma irmã carinhosa, Arribel ficou paralisada no mesmo lugar. Em outro lugar, num corredor escuro, um jovem entrou num apartamento decadente. Ele usava macacão, tinha cabelos escuros na altura dos ombros, olhos negros serenos e um rosto refinado e bonito. Uma cicatriz ia da têmpora esquerda até a testa. Passo a passo, ele subiu os degraus rangentes, seus passos ecoando pelo corredor silencioso. Ele enfiou a mão no bolso, tateando por um instante antes de retirar um cartão de acesso preto. Seu design era incomum. Listras horizontais brancas sobre um fundo preto, com as palavras Bem-vindo à nossa Shution impressas claramente na frente. O jovem passou o dedo suavemente sobre o sensor. Bip! Um sinal eletrônico agudo soou. A velha fechadura da porta respondeu com um baque surdo, como uma fera adormecida despertada. Com um rangido lento, a pesada porta de metal abriu-se o suficiente para revelar uma estreita fresta. Era difícil acreditar que uma entrada tão segura, que exigia um cartão de acesso com código personalizado, estivesse escondida em um lugar tão dilapidado como aquele. Com cuidado, ele avançou para o desconhecido. Por dentro, o quarto era um contraste total com o exterior decadente. O local havia sido remodelado de forma engenhosa, transformando-se em um bar moderno e elegante, repleto de estilo e charme urbano. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!